Olá pessoal, eu vou retomar as gravações de vídeos de forma possivelmente semanal, como estava acontecendo anteriormente, e eu vou procurar atender alguns pedidos que estão na lista e que eu não tenho dado conta de fazer vídeo a respeito. O primeiro pedido, aliás, na verdade, é o último que foi feito, é a respeito desse baleiro que eu postei na minha página do Facebook e foi pedido que fizesse o tutorial a respeito. Ele provavelmente terá duas partes, a parte primeiro da modelagem desse objeto aqui, que é o próprio baleiro, e a segunda parte da confecção das bolinhas e como colocá-las dentro desse recipiente sem que elas remontem, né? A bem na verdade, se você observar bem, tem algumas remontadas, mas eu ensino você como é que você faz de forma a não remontá-las. Então vamos partir para o Blender. A princípio, a gente pode imaginar que tipo de objeto é interessante para a gente começar aquele formato. Uma coisa importante que eu acho que a gente deve fazer é fazer pesquisa sempre no Google como é que aparenta o objeto. Tem aqui algumas imagens a respeito do baleiro, é uma referência interessante, você pode procurar outras várias que existem, você pode ir rodando e ver que existem formas, geralmente a forma do próprio recipiente, né, elas são parecidas, elas têm todas uma mesma forma. Vamos procurar reproduzir isso para ver como é que fica, como é que nós podemos fazer no Blender, tá? Então, interessante, 1 e 5, como eu gosto sempre de começar meus trabalhos, a gente pode pensar em colocar uma esfera. No entanto, eu não achei a esfera a melhor alternativa. A melhor alternativa, na realidade, foi o cubo mesmo. Então, vou explicar para você como é que isso funciona. Nós vamos acrescentar um modificador, Subdivision Surface. Ele já se transforma numa coisa um pouquinho mais arredondada. Em 2 do Subdivision Surface fica melhor ainda. E para desencargo de consciência, a rotação e scale não foi mexido ainda, mas tudo bem. E vamos para o modo de edição. Eu vou colocar primeiro ele na linha de cima, que é mais fácil de lidar. Vamos para o modo de edição. E aí, o que acontece é o seguinte, se eu não aplicar um modificador agora, eu não vou ter muitos vértices para eu poder conseguir aquela forma do baleiro. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é, nesse caso, aplicar o Subdivision Surface aqui. Agora, se eu for para o modo de edição, pode ver que eu tenho mais vértices para trabalhar. Do que eu estou falando? Eu estou falando desse formato aqui, que é mais simples de conseguir dessa forma. Então, desseleciona tudo, desliga aqui para ser transparente, não sei nem como é que chama direito isso, e com B eu vou tirar essa parte, X, vértices. Como eu estou com o centro do objeto aqui no lugar certinho, agora eu vou aplicar um outro modificador, que é o Mirror. Portanto, ele se acomoda facilmente desse outro lado aqui. Ok, vamos aproximar. E eu vou clicar no Clipping, porque eu não quero que ele se movimente daqui. Eu quero que ele fique grudado com a outra parte. Então, vamos ver o seguinte. Aquela parte do baleiro, se vista de cima, ela é um triângulo, né? Como é que nós vamos conseguir isso? Eu consegui da seguinte forma. Deseleciona tudo. B, seleciona essa parte aqui. Deixa eu ligar o Screencast aqui, que você fica vendo quais são as teclas que eu aperto. S0 em X. Agora, R, Z. Eu quero que ela fique mais ou menos assim. Vamos desligar a seleção. Vamos pegar a seleção aqui em cima, porque ela não é abaulada, ela é chatinha. Então, S0 em Z, mais ou menos assim. E aqui embaixo também, deseleciona. B, seleciona aqui embaixo. S0 em Z. Enter. Então, se eu olhar de cima, eu tenho mais ou menos aquele formato. O que eu vou fazer agora?
Eu sei, por ter feito antes, que é mais interessante eu pegar essa parte aqui e aproximar ela um pouquinho mais do centro. Então, eu vou ligar o Proportional Editing e vou aproximar ela um pouquinho mais. R, né? Para ela ficar arredondadinha. Bom, o Mirror já serviu ao propósito e eu posso colocar de novo outro Subdivision Surface porque eu vejo melhor a forma que ela vai tomando. Eu vou para o modo de objeto e clico em Smooth. É mais ou menos assim. O que é interessante agora eu fazer para eu conseguir as outras partes? Essa parte aí é uma delas. Normalmente esses baleiros eles têm 5 partes, tá? Então o interessante é eu colocar a origem bem aqui nessa intersecção. É a intersecção entre os eixos, o Y e o X. Por quê? Eu vou usar um outro modificador para eu conseguir fazer ele rotacionar em torno desse centro aqui. Ok. Então, qual é o modificador que eu vou colocar? Eu vou colocar o modificador Array. Se eu deixar ele assim, logicamente ele vai fazer um em seguida do outro, um em cima do outro, porque a característica do modificador Array é fazer esse tipo de coisa, essa mudança, essa duplicação em X, Y e Z, né? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou acrescentar aqui um empty, que é um auxiliar. Então, Shift A, eu vou colocar um empty, Plane Axis, e esse empty vai servir para mim para eu rotacionar esses objetos em torno desse centro aqui. São 5 objetos que eu tenho que pôr, tá? Então vamos lá. O que eu vou fazer com o array? Eu vou colocar 5. Deixa eu ver se ele contou. Tá aqui os 5. 5. E aqui eu vou clicar em Object Offset e eu vou escolher o empty aqui como a referência para ele fazer a rotação. Nesse momento, se eu faço a rotação do empty, ele vai fazer essa rotação aqui, tá? Tudo bem. Agora, vamos supor que eu queira uma rotação em 360 graus, né? E eu quero dividir em 5 partes. 360 graus dividido em 5 partes, o mais próximo é 70 graus. E vai sobrar 10 graus. Estou fazendo a conta certa? 7 vezes 5, 35, 350, sobra 10 graus, tá certo. Então, vamos lá. Então, eu vou deixar essa informação para você, que é uma rotação de 70 graus com o empty no eixo Z. RZ, 70 graus e Enter. Ele ficou assim por quê? Porque se eu for aqui, selecionar esse aqui, eu vou ver que o Relative Offset está ligado. Então, eu preciso desligar para ele dar certo. Então, você pode observar que você consegue fazer uma rotação de 360 graus com os 5 partes que consta nas imagens que a gente pode ver desse objeto aqui. Então, são 5 partes e eu vou observar ele pela vista direita. Então, vamos ver. Vou colocar eles no mesmo nível. Ok. Então, conseguimos a forma básica dele, né? Agora, se a gente selecionar esse aqui e for para o modo de edição, a gente pode fazer um monte de modificações só com esse aqui e não precisamos trabalhar com os outros 5, porque o próprio Blender vai reproduzir tudo que for feito aqui, vai reproduzir nas outras partes. Então, eu vou desligar aqui esse raio-x e a próxima coisa que eu vou fazer é aquela boca, né? Então, eu vou para o modo de faces e eu vou selecionar essa boca aqui. Eu posso achar suficiente, interessante. Eu clico em X e em faces. Ela ficou uma boca torta. E eu posso voltar para o modo de Edge, selecionar esse contorno aqui. Você pode ver aqui, clicar em W,
Loop Tool Circle. E ele formou um círculo aqui bonitinho. Se eu observar de novo a imagem, que algumas delas elas são retinhas, mas elas têm uma pequena inclinação para cima. Então vamos ver. Vamos lá. E, extrude, e empurrar isso aqui nessa direção. E extrude de novo, empurrar nessa direção. Posso até fazer mais uma para reforçar. Eu posso acrescentar agora mais um modificador, que é o Solidify, e eu posso aumentar a espessura. Eu decido quanto eu quero de espessura aqui, ou eu posso deixar ele desativado para eu ativá-lo no produto final que eu tiver. Então, agora eu tenho o objeto e a entrada. Mas, como eu disse para você, essa entrada ela é meio inclinadinha nas imagens que a gente vê e a gente pode colocar em 3, até já ficou um pouquinho inclinadinha. A gente pode fazer uma inclinação um pouquinho maior e colocá-la um pouco mais para cima. Mas um detalhe, se você quiser por acaso fazer a tampa, eu acho que não há necessidade de fazer aquele aspecto de rosca que tem nos vidros. Muito bem, depois que eu terminei esse objeto aqui, eu posso partir para fazer as tampas. Se você achar muito pequeno esse vão aqui, você pode vir aqui para o modo de edição, logicamente, e aumentar esse buraco aqui, clicando em S. Mas é bom aumentar pegando esse aqui junto. S, tá? SX. E para fazer a tampa, a gente pode selecionar aqui, Shift D, usar o mesmo objeto, S, aumentar um pouquinho. A partir daqui agora, a gente pode começar a fazer o fechamento da tampa. E, S, E, S, E, S. Continua tortinho, mas não tem problema. E se a gente ligar agora o Solidify, a gente vai ver que temos uma possível tampa aqui. Logicamente, a gente pode modelar melhor. E vamos fechar essa ponta. Esse aqui é o mirror, que está solto. Então, vamos fechar aqui. Pronto. E agora a gente pode L, selecionar, P, passar para o modo objeto, selecionar somente a tampa e ir para o modo de edição e fazermos alguns ajustes. Pode observar que ela está em todas as outras partes. Esse ajuste aí é a seu gosto. Você pode aumentar aqui, fazer alguns acabamentos aqui. Por exemplo, você pode selecionar aqui e usar Bevel, acrescentar mais um aqui no meio. Pode fazer um S, né? Uma diferença aqui. Você pode acrescentar mais um aqui para você deixar bem nítido. Enfim, a tampa daí no caso, ela vai ser de sua preferência. Você pode trabalhar nisso e melhorar bastante o aspecto dessa tampa aí, tá? Então vamos ver. Aí até agora nós fizemos o baleiro e as tampas. A gente pode colocar cursor no centro e podemos fazer aquele suporte. Vamos colocar em 1, Shift A, vamos pôr um cilindro, S, vamos colocar para cima, vamos colocar em Z que a gente enxerga melhor. Aqui a parte de cima, selecionar aqui a parte de cima em B, a gente pode trazê-la até aqui em cima, fazer um acabamento aqui, e essa parte de baixo aqui, A, B, a gente pode ir fazendo um prato E aqui, mais ou menos, S bem grande. E agora, botando nesse modo de visão aqui, a gente pode colocar alguns loops aqui e fazer a diferença na modelagem. Vamos ver E aqui, E para baixo,
S. Aqui a gente pode colocar mais um. E aqui fazer assim. Então, vamos colocar um modificador aqui. Subdivision Surface. Bonitinho. 2. Oh, esqueci da parte de cima. A parte de cima a gente pode fazer E, que a gente consegue uma coisa mais adequada. A ES. E pode fechar um pouquinho mais. E pode fechar um pouquinho mais. S. E pode, no total, a gente aumentar tudo. Deixa eu ver. Que está muito pequeno aqui para dar acabamento para essa parte. Ok. S. Pronto. Menos pior. Melhorzinho. Tá? Depois a gente pode fazer outras modificações. Tá feio aqui. S. A gente pode pôr uma tampa igual a essa também, se for o caso. Vamos para o modo objeto e vamos colocar um smooth. Aqui ele tá assim enrugadinho porque ele tem que ter mais subdivisões. ES. Pronto. Um pouquinho mais bonitinho. Tá? Depois a gente põe no material e colocando uma cor, a gente consegue um resultado melhor. Eu acho que aqui a gente pode aumentar para ela tomar conta mais. E aqui a gente pode selecionar o Empty e abaixar. Enfim, depois a gente põe no material, a gente consegue um resultado melhor. Tá? Bom, o resto da modelagem eu vou acabar fazendo antes de colocar a segunda parte e depois eu mostro uma coisa um pouquinho mais bem acabada para você. Mas eu acho que o essencial deu para você entender. É você girar 70 graus, fazendo 5 cópias, e desligar com certeza o Relative Offset e usar o Empty como referência para você fazer a rotação, tá? O resto de modelagem é coisa simples. E o próximo vídeo eu vou passar para você como fazer as bolinhas, como colocar as bolinhas aí dentro e como deixá-las coloridas. Tá? Até o próximo vídeo, então.